Dia, graça e paz. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha todos os dias pela manhã nesse momento pastoral, quero te perguntar assim, você vive em comunhão com Cristo? Você é cristão? Você é de alguma igreja, alguma denominação religiosa? Em Romanos, capítulo 12, versículos 4, 5, 6, o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, ele diz, assim como nós somos um só corpo e temos muitos membros, cada um tem sua função, todos eles trabalham para o bem do corpo. Assim também é na igreja, aonde através de Cristo, que é o cabeça da igreja, todos nós somos um só corpo. Cada um com a sua função, seus dons, seus talentos. E aí ele diz que todos nós deveríamos, como igreja, como membros do corpo de Cristo, trabalharmos pela unidade da igreja. Ele até coloca amando e suportando-vos uns aos outros. A gente já aprendeu a fazer isso nesses 2000 anos de história da Igreja de Jesus Cristo? Sim, quando você é batizado, quando você é convertido pelo poder do Espírito Santo ao ouvir o Evangelho da salvação, o Espírito Santo passa a morar em você. Você crê que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador. Você se arrepende dos seus pecados, recebe o perdão dos pecados e busca sempre de novo esse perdão na absolvição diante da tua confissão, na Santa Ceia, na mesa do Senhor, aonde também reafirmamos a nossa comunhão como igreja. Nós fazemos então parte deste corpo de Cristo. Nós somos irmãos de Cristo. Assim como ele nos ensina a orar no Pai Nosso, dizendo Pai Nosso, o Pai é dele, mas ele nos faz irmãos. Ele nos faz uma família. Como igreja, independente da denominação cristã a que pertencemos, mas como igreja de Cristo, comprados pelo sangue de Cristo, resgatados, estávamos indo para o inferno, por causa dos nossos pecados, para a morte eterna, e ele nos resgatou pelo seu amor, pelo seu sacrifício, e nos fez uma só família. E agora ele espera que vivamos assim. E a pergunta, nesses 2000 anos de história da igreja, nós já aprendemos a fazer isso? Querido irmão, querida irmã, nós como seres humanos, mesmo convertidos, cristãos, ainda vivemos na carne. E por isso o mal ainda habita em nós. Os maus desejos que estão no nosso coração, que é o ciúme, a inveja, o orgulho, a ganância, a raiva, a soberba, a vaidade, o hedonismo, o narcisismo, que hoje em dia parece que afloram cada vez mais nessa sociedade que quer ser vista, aplaudida. Querido irmão, querida irmã, muitas vezes nós pensamos apenas em nós mesmos. Isso acontece na nossa família de sangue, onde muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo tem que se sobrepor ao do nosso irmão, da nossa irmã, do pai, da mãe, do esposo, da esposa, dos filhos. Não estamos dispostos a ouvir, estamos dispostos a coordenar a conversa. Quando há uma opinião contrária, elevamos o tom, achamos que os outros sempre estão errados e muitas vezes machucamos aqueles que amamos e aqueles que nos amam. Ferimos essas pessoas. Muitas vezes nós, ao invés de buscarmos a união, nós estamos fazendo a desconstrução, uma palavra tão em moda por causa das ideologias da época, né? E assim acabamos desconstruindo os laços que deveriam nos unir enquanto estamos vivos aqui. E assim também muitas vezes é na igreja. Ao invés de ampararmos o irmãozinho mais fraco, aquele que tem menos entendimento, menos esclarecimento do que nós, muitas vezes não o fazemos. Muitas vezes poderíamos ajudar mais aqueles que estão cansados, oprimidos, ou que têm menos condições do que nós, aqueles que estão passando por um momento difícil e muitas vezes somos egoístas e fazemos de conta que não é conosco. Se ele quiser ajuda, vai procurar com o pastor.
Não tenho nada a ver com isso. Querido irmão, querida irmã, quando estamos no corpo de Cristo, todos nós temos tudo a ver com o outro. Nós somos uma só família, membros diferentes, mas é um só corpo. E o corpo é de Cristo. E o cabeça é Cristo, por isso seguimos o cabeça. E qual foi o exemplo que o cabeça Cristo deu? O exemplo de altruísmo, o exemplo de doação, o exemplo de colocar o interesse dos outros acima do seu. Ele deu a sua vida por amor a nós. Ele gostaria que a gente aprendesse o seu exemplo de humildade, de abnegação, de altruísmo, de dedicação. E Paulo procurou fazer isso. Paulo disse, eu procuro me fazer pequeno. Eu procuro, às vezes, ser grego com os gregos, romano com os romanos, judeu com os judeus. Eu procuro fazer tudo para com todos para poder servir a Cristo e ganhar as pessoas para Cristo. Porque o que importa é a vida eterna. Essa vida aqui é só uma passagem. Os bens, as alegrias que temos aqui são transitórias. Precisamos estar sempre conscientes da eternidade. Não podemos perder o nosso alvo, a vida eterna de vista. E tantas pessoas Deus coloca em nosso caminho que são pequenas, que estão passando por momentos difíceis e que nós poderíamos ajudar. Nós poderíamos ser o suporte. Veja o que Paulo disse lá no texto que eu falei. Amem uns aos outros e suportem uns aos outros. O que é suporte? Suportando-vos uns aos outros. Quer dizer, dando suporte. Aqueles que estão para cair, aqueles que estão vacilando, aqueles que estão mais fracos do que a gente. Sim, é um pedido que Paulo faz. É uma lição que Jesus nos ensinou. Você faz parte do corpo de Cristo? Então, haja como tal. Nós temos o grande exemplo, que é o próprio Jesus. E tantos que vieram depois, que realmente entenderam o que Jesus ensinou, como Paulo, de quem é o texto de Romanos 12 que eu citei antes. Procuremos não pensar apenas em nós. Quando a gente faz o bem às outras pessoas, seja através de uma palavra de consolo, um bom conselho, uma oração junto com alguém que está alquebrado, ferido, magoado, desamparado, sozinho. Quando a gente faz o bem através de uma doação, através da socialização de alguma coisa que nós temos, nós não perdemos nada. Pelo contrário, nós apenas estamos repartindo, dividindo algo que Deus já nos deu. Primeiro, é da nossa família. Nós somos uma família. É assim que precisamos aprender a viver enquanto estamos aqui. É o que Jesus gostaria que acontecesse comigo e contigo também. Você faz parte do corpo de Cristo. Então viva como o cabeça, Cristo, viveu. E todos nós seremos mais felizes. E todos nós, um dia, pela graça de Deus, por graça de Deus, estaremos juntos na eternidade com Ele, aonde tudo será perfeito, aonde o mal, onde as fraquezas, as mágoas, as depressões, desilusões, desemprego, solidão, angústias, medo, tudo isso não existirá mais, porque lá estaremos sempre juntos com Deus. O pecado, a morte e o inferno estarão banidos para sempre. Que lugar maravilhoso! É para lá que estamos indo. Mas enquanto não estivermos lá, aqui, como membros de um só corpo, o corpo de Cristo, nós podemos fazer a diferença. Que assim seja comigo, que assim seja contigo. Critique menos, aponte menos o dedo para o outro, ajude mais, oriente mais e estenda a mão, o ombro amigo. Mande uma mensagem dizendo, estou do teu lado. Quando precisares, é só chamar. Estou orando por ti e estou orando contigo. Que assim seja. Amém. Senhor nosso bom Deus, amado Pai Celeste, que possamos realmente vivermos como um só corpo, como tua família, como teus filhos.
em nome e por amor de Jesus. Amém.